Olá, meus amigos, que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família de uma forma especial. Podcast do Rafa começando, episódio de número 38, e hoje nós iremos começar uma série sobre o Setembro Amarelo. E o nosso primeiro episódio da série será sobre o suicídio. É isso mesmo. O que a Bíblia diz sobre o suicídio, o que passa na cabeça da pessoa que deseja cometer um suicídio, tudo isso nós vamos falar no dia de hoje, tá bom? Eu quero pedir que você fique até o final e também compartilhe com outras pessoas, tá? E se você é novo aqui em nosso podcast, em nosso canal, já vai se inscrevendo aqui embaixo. Clique no botãozinho vermelho aqui embaixo, ó, e se inscreva aí para participar da nossa programação todas as semanas. E deixe o seu like também, tá? Muito importante você deixar o seu like para o YouTube reconhecer que o tema é bom e compartilhar com outras pessoas também, tá bom? E você que nos ouve aí no Spotify e no Amazon Music, salve o episódio na sua playlist e também compartilhe com outras pessoas, tá bom? Pessoal, hoje eu estou muito feliz porque nós estamos recebendo um pastor abençoado. Ele é pastor, presidente da capelania aqui de Francisco Morato e ele também é formado em psicologia. Por isso que nós fizemos o convite para ele, para além do seu preparo, além do seu estudo, também a sua convivência com pessoas, ele vai com certeza nos dar bons conselhos no dia de hoje, tá bom? E ele já esteve aqui também, não é? Ele já esteve aqui no nosso programa, nós falamos sobre o perdão, o poder do perdão, e nós fizemos o convite novamente, e ele está aqui em nosso podcast. Então, senhoras e senhores, recebam com muito carinho o nosso amigo, o pastor Edson Santos. Olá. Paz do Senhor, pastor. Pai do Senhor, Rafael. Pai do Senhor a todos que vão ouvir, né? Agora no Spotify, que beleza. Spotify e Amazon Music. E Amazon Music. E os que estarão acompanhando aqui no nosso canal, sejam todos bem-vindos. Convido a você a participar dessa série, né, Rafa? Isso, sobre a série. O suicídio, que é muito importante. Temos o conhecimento sobre essa temática que tanto está interferindo no dia a dia das pessoas, né? É verdade, pastor. Pastor, muito obrigado pela sua presença novamente. O Senhor tem a minha admiração, o meu respeito, e eu me sinto muito honrado de ter a sua participação aqui no nosso podcast e principalmente num assunto tão importante como esse. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço pela oportunidade novamente estar aqui compartilhando com você. E sabe que tudo que nós falamos, nós crescemos, né, em conhecimento. Então é importante quando nós paramos para conversar, analisar. Isso é enriquecedor em todas as áreas. Então, para nós, é um motivo de muita alegria estar aqui também, participando desse canal que já é um sucesso. Glória a Deus. Maravilha, meu pastor. Hoje nós vamos começar a série, não é? Sobre o Setembro Amarelo, falando sobre o suicídio. Semana que vem iremos falar sobre complexo de inferioridade, né? Eu tive isso na minha infância. Então é muito importante a gente falar. Vamos falar sobre traumas de criança e, por último, depressão, né? Então, esse mês de setembro aí vamos reservar para falar desses assuntos que é muito importante, né? Pastor, e para nós começarmos a nossa conversa, eu já quero ser direto. Eu não vou te apresentar porque quem nos acompanha já te conhece. E quem não conhece o pastor, volta lá no nosso episódio do O Perdão, tá? E conheça mais sobre a vida do pastor Edson. Mas para a gente começar, pastor, o senhor já sentiu vontade de cometer um suicídio? Rafa, muito importante, né, essa pergunta, mas graças a Deus não. Eu nunca tive essa vontade nem desejo, embora quem voltar lá no perdão vai ver o quão difícil foi a nossa construção pessoal, Sim. As dificuldades que passamos na nossa adolescência, na nossa infância, o trauma da perca do pai muito cedo.
mas foi algo que nunca mesmo veio na minha mente, né? Até porque também a nossa geração não era muito habitual. Era um tema que não se falava muito, não É verdade. se tratava muito. Verdade. Embora também é um mito, né, que as pessoas têm, de achar que por estar falando vai gerar desejo nas pessoas a cometerem suicídio. Isso não é verdade. Muito pelo contrário. É importante você conversar e falar. Mas eu, graças a Deus, eu nunca tive. Nunca tive esse sentimento, né? Logicamente que é importante os temas que você apresentou aqui. O complexo de inferioridade, ele sempre caminhou, a gente sempre desenvolve, é impossível não desenvolver, né? Dentro da Sim. conjectura social, mas, graças ao bom Deus, eu nunca tive esse sentimento, não. Glória a Deus, pastor, que bom. Eu posso dizer, por eu ter nascido no berço evangélico, sempre ouvi que não era a vontade de Deus que a pessoa tirasse a sua vida, não é? Eu confesso também que eu nunca senti vontade, mas eu já pedi para Deus tirar minha vida. Isso aí eu já pedi para Deus. Um momento da minha vida que foi tão difícil, foi tão complicado, eu sabia que não era da vontade de Deus de eu tirar minha própria vida, e eu cheguei a pedir para Deus, Deus, se for da tua vontade, me tira da terra. Eu quero morar contigo logo, porque aqui eu não estou aguentando mais. Mas eu aguentei. Eu aguentei, Deus me deu forças, Deus me renovou, e eu estou aqui para a glória de Deus, pastor. Isso é importante também, um dos motivos pelo qual, também porque desde cedo, né, aos 11 anos, eu comecei a ser apresentado o Evangelho, né? Então, mesmo um momento que ainda jovem a gente ficou fora da igreja, mas sempre guardava as ministrações na nossa mente, né? Sim. Agora, pedir a Deus, isso daí é os escolhidos, Rafa. Eu costumo dizer que o escolhido não tem escolha. É verdade, é verdade. Só pode obedecer. O escolhido, ele não tem escolha. Deus o escolheu, né? E, na verdade, ele tem escolha. Ele tem escolha de viver a vontade dele, né? Diante das suas frustrações, depressões e angústia, ou você viveu o propósito que Deus escolheu. Então, você vai para a Bíblia, todos escolhidos, um dia desejou a morte. Isso é verdade. Porque Elias, ser escolhido... né? Elias também, na caverna, pediu para Deus. Sim, nós não pedimos para ser escolhido. Deus Eu acho escolhe. que a nossa alma, naquele momento de angústia, né, pastor? De decepção, a gente conhece a verdade, sabe que Deus não tem prazer da pessoa tirar a sua própria vida, mas a sua alma quer sair do sofrimento e acaba pedindo a Deus. Mas aí Deus, ele vem, renova você, te dá força, não é? Te dá pão e água igual Elias e fala, continua que você aguenta assim. Continua com a sua caminhada, né? É interessante, né, Rafa, nós falarmos sobre isso. O cristão, nós somos pastores, né, por vocação e por chamada. Eu sempre, em minhas ministrações, eu sempre falo muito do céu. Né? Então, eu sou uma pessoa que eu não tenho problema com a morte. Né? Eu acho que sobre o perdão nós falamos. Né? Para você entender um pouco mais a vida, você tem que conhecer um pouco a morte. Então, é algo que para mim nunca teve muito problema. E eu sempre falo para Deus, a hora que o Senhor quiser, o Senhor me chama. Mas esses dias eu me peguei, né? Estava refletindo sobre a vida, eu gosto bastante de fazer isso. E eu falei... Oh, Deus, mas se o Senhor quiser deixar eu ver o casamento da minha filha, né, o Senhor pode... Mas se não quiser também pode me levar, pode não tem problema não. E porque eu creio dentro de mim aquilo que Paulo diz, que as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas lutas não se comparam com a glória que o Senhor tem preparado para nós. Isso é verdade. Então eu vivo muito isso, eu creio muito nisso. Então eu coloco minha perspectiva sempre no algo melhor, porque eu sou positivista de nascença. Isso é muito bom para quem está passando por momentos depressivos, momentos com pensamento de suicídio. Nós precisamos colocar o nosso foco naquilo que é bom. O senhor sabe qual que é o seu temperamento, pastor? Já procurou saber, já? É lógico. Sanguíneo. Colérico, sanguíneo. Colérico, né? Mas hoje, eu assim, também, eu sou colérico. Hoje nós... Então, quem a gente sofre muito de ansiedade. Exatamente. A gente quer fazer muita coisa de uma vez só. Então, esse que é o problema. Esse é o problema, né? Hoje mesmo, eu já trabalhei na minha empresa,
fui pro meu estágio, que depois fui resolver umas coisas e tô aqui gravando podcast. Tudo no mesmo dia. É sempre assim, sempre assim. Nós nos envolvemos em muitos projetos, né? Eu brinco, falo, eu não preciso de ninguém para explodir comigo. Eu mesmo explodiu sozinho. Nós colocamos sempre nós em muitos projetos. E por causa dessa personalidade, muitas vezes você flerta, porque o que é ansiedade? É nada mais do que excesso do futuro. Então, você quer controlar, planejar aquilo que ainda não aconteceu. Então, você se torna uma pessoa ansiosa. Verdade. Então, uma frase que eu tenho carregado comigo, que aquilo que eu não posso resolver, está resolvido. Eu não posso ficar sofrendo, querendo antecipar. Eu não posso resolver, então está resolvido. Pronto. Né? Então, aquilo que eu posso resolver, eu vou demandar a minha força. Porque entre a ansiedade e a depressão é uma linha tênue. Né? E a depressão é excesso do passado. Ansiedade é excesso do futuro. Depressão é excesso do passado. Então, muitas vezes, pela ansiedade, você querer fazer muitas coisas, você não consegue. Aí você acaba ficando um pouco frustrado. E aí você começa... Poxa, mas muitas coisas eu tento, não consigo. Aí você começa a voltar para o seu passado. Exatamente. E o estresse, só para fechar a trinca, o estresse é o excesso do presente. Né? Então, a pessoa que reage, né? O estresse é mais a reação, a forma que você reage às coisas que acontecem no seu dia a dia, é que faz você viver ou ter ansiedade ou ser uma pessoa muito estressada. Então, essas três aí, o acúmulo dessas três, muitas vezes é o que leva, lógico, a depressão tem os seus graus, é o que leva a pessoa, muitas vezes, a ter esse desejo, não de morrer, né? de matar-se, mas de acabar com a dor, com o sofrimento. Acabar né? com o sofrimento, exato. Porque, na verdade, ele não quer morrer, ele só queria uma solução para de resolver aquela situação que, na verdade, está fora do controle dele, né? É verdade. É bom demais o senhor falar isso para quem não entende, né, a depressão, a ansiedade, a pessoa começar a saber como que a outra pessoa está pensando, está sentindo. Ela só quer sair do sofrimento. Sim, né? sim. O senhor enfatizou muito bem isso aí. Ô, pastor, saiu uma pesquisa recentemente, eu achei muito interessante, que o número maior de suicídio são da parte masculina, são dos homens. Sim. Na sua opinião, por que isso acontece? Porque a maioria é os homens que estão se matando hoje em dia. É porque são pilares da vida, Rafa. Eu costumo dizer, na resposta elaborada, né, eu brinco, tem a malcriada e a elaborada. Né? A malcriada é porque o homem ele carrega consigo a provisão. A questão de ele precisar prover do sustento. E quando falta isso, ele se desespera, porque, querendo ou não, o sustento, a provisão e o dinheiro, podemos dizer assim, a riqueza, é um dos pilares da vida que eu falo, né? São 3. E quando te falta 2 pilares, você já está num momento muito perigoso da sua vida. Né? Então, o sustento, a provisão, ela é oriunda do homem, embora também uma pesquisa recente, as mulheres nos trabalhos ou nas atividades executivas, elas se equiparam ao salário ou ganham até mais do que os homens. Sim. Mas nos trabalhos que exerce físico, né, os homens são ainda mais remunerados. Mas o homem carrega com isso a provisão. Então, é muito responsabilidade, a responsabilidade. Né? Eu não sei essa geração agora. O certo é ser assim, né? O certo era ser assim. Então, o homem, ele carrega consigo, né? E quando há ali uma desarmonia financeira, quando há uma desarmonia no lar, quando há ali algo que é oriundo do homem, né? Ainda nós dentro dessa estrutura social que nós vivemos, que o homem ele acaba carregando para si um pouco mais a culpa, e aí é a falta de informação. Porque todas as vezes que nós não sabemos lidar com aquilo que nós não conhecemos, nós nos desesperamos. Então, a falta de informação é que leva, muitas vezes, nós cometer atitudes, ações, e que vai nos gerar até a morte. Né? Então, o homem ele carrega muito com isso. Por isso que eu acredito muito vinculado a essa questão da provisão. Né? Então, o homem ele carrega
dentro dele, que é um dos pilares. Aí eu não estou falando de fé, independente da sua fé, da sua crença. Eu digo que o primeiro pilar é o amor, a fé e a justiça. Primeiro pilar. O segundo pilar é o tempo, família e Deus, porque é impossível você dizer que conhece a Deus se você não tiver amor ao seu próximo, é o que o Tiago diz. Sim. A pessoa fala que conhece a Deus, mas ela não se relaciona, ela não tem nenhuma atividade. Então, a família é essa estrutura que vai te apresentar, porque Deus fala, ama o teu próximo como a mim mesmo, e o próximo é o próximo mesmo, porque o único que você precisa perdoar é 49 vezes 7, é aquele próximo que está ali dia, contigo, né? Por dia, é bom dizer que é por dia. 490 vezes, e você precisa ter tempo. Então, para Deus e para sua família, é tempo, sem tempo você não consegue. E o terceiro pilar é essa questão da provisão, do sustento. Então, quando nós não temos Deus, nós vivemos nessa falta. Então, a pessoa está alicerçada nesses três pilares. Às vezes o emprego dela preenche, às vezes a família dela preenche, a falta da fé, e aqui eu estou falando fé, não estou falando religião. A fé, ela desenvolve o amor e ela desenvolve a justiça. Na religião, ela desenvolve nós apenas o julgar, né? Apenas um lado pessoal e não a empatia para o nosso próximo, né? E quando a pessoa perde o emprego, dependendo da estrutura a qual ele construiu a família, junto com o emprego, a família vai embora. E aí, meu amigo, se o cara não tiver o terceiro pilar, que é a fé, ele se suicida. Ele tenta resolver aquela situação. Sim. Entra nisso também. O homem, ele é embora, né, os casados, ele retarda em executar algumas tarefas, mas o homem é muito imediatista. Exatamente. Né? Ele quer resolver de uma forma rápida. Então, muitos vão lá e acabam se suicidando. Eu acredito que é por isso que a pesquisa ela denota, né, que o homem ele é mais propenso a cometer o suicídio. É verdade. E o senhor falando sobre a provisão, né, a gente pode falar também que hoje em dia o mercado de trabalho está muito concorrido, né, pastor? O homem que não se prepara, que não busca... Hoje em dia, a pessoa que era valorizada há 20 anos atrás, hoje não é mais. Né? Profissões que era valorizada há anos atrás, hoje não é mais. Então, o homem, às vezes, ele quer ser o provisor, né? Ele tem que ser, ele quer ter um salário bom, quer dar dignidade para a sua família, mas vai no mundo lá fora, vê o mercado de trabalho muito cheio, muita concorrência, não acaba não conseguindo a vaga que ele quer, o cargo que ele quer, e aí uma coisa vai levando a outra, né? E dependendo da estrutura familiar, que é o segundo pilar que eu falo que ele foi constituído, e como essas relações na sua casa, porque nós precisamos entender que tudo é oriundo daí, do desejo, né, do suicídio, né, que quando nós estudamos a origem da palavra, né, do suicídio, que é o decídio, que vem de decisão, decidir, matar. Então, o sui é algo original, pessoal. Quando você está falando suicídio, você está decidindo matar-se, mas, na verdade, é decisão. É uma decisão, que é do decídio. Eu decido. Então, você precisa decidir. E dentro do lar, dependendo da conjectura ali, as decisões sendo tomadas, a forma que o relacionamento ali é estabelecido, às vezes, dependendo como aquele homem foi criado, né, as palavras que são lançadas, agora ele se vê num momento de inferioridade, porque muitas vezes a provisão também estabelece a hierarquia, e o ideal é que não fosse assim, não era um exemplo dentro de um lar, principalmente um matrimônio, não é o meu, é o nosso, mas juntamente com toda essa influência que veio do feminismo, né, o empoderamento que foi necessário, sim, as mulheres têm todo o reconhecimento, é necessário, mas dependendo de que forma que isso foi colocado no lar, o homem se sente muito inferiorizado, porque alguns têm essa dificuldade de se atualizar,
né? Porque hoje realmente você precisa estar atualizado. Exato. Né? Se você não se atualizar, você não vai ter as suas vagas que você precisa. E a mulher ela tem mais essa facilidade. Exatamente. Né? Então, Exatamente. ela consegue se adaptar mais facilmente às circunstâncias. E sim, hoje é normal você ter muitos lares onde a mulher tem um salário maior do que o homem. E, lógico, se isso não for uma estrutura feita de uma maneira correta, gera uma depressão, uma opressão, porque a pessoa, quando ela não consegue mais prover, ele se sente um inútil. Né? Exatamente. O homem, né? O homem se sente. Isso é verdade mesmo. E aí tem que ter aquele negócio, né? O salário dos dois é do casal, não é só da mulher ou só do homem, nosso, né? É o nosso salário. Né? Nossa. Então, se a mulher tem sabedoria, mesmo ganhando mais do que o homem, tendo sabedoria para ali, né, os dois juntos ajuntarem os salários, sim, para resolver as coisas da casa, o negócio fica mais fácil. E o homem também, né? O homem também, porque os dois, vice-versa. Às vezes começa o homem ganhando mais, mas cuidado que pode inverter isso daí. Então, da maneira que você trata ali a sua área financeira, lá na nossa comunidade, nós trabalhamos 7 áreas da vida. E tem a área financeira, que é um dos pilares também do matrimônio. É o que muitas vezes faz a separação, né, dos casais, mas também que une essa questão financeira. Então, é algo muito precioso a lidar. E, logicamente, a pessoa precisa debruçar. E, graças a Deus, agora está vindo um programa onde tem educação financeira na escola, né, do ensino médio. Sim. Isso é muito importante. Muito importante. O adolescente, o jovem começar a crescer tendo esse conhecimento. Porque lá na frente, você sabendo tomar as devidas decisões, você dificilmente vai ficar preso ou refém desses sentimentos. Porque o suicídio nada mais é de você não encontrar saída e você decidir se suicidar. Sair da vida. Você não consegue mais ver solução. Uhum. E sempre tem uma solução. Sempre tem. Nós queremos apresentar soluções aqui para você, né? Exatamente. Pastor, eu só vou pedir para o senhor deixar um pouco mais o microfone mais perto da boca para os nossos amigos do Spotify e do Amazon Music, né? Porque eles precisam ouvir bem nitidamente. E eu falo meio grave já. Para ficar um som bem bacana. Pessoal, eu quero aqui enfatizar que nós respeitamos todas as vítimas, todas as famílias das vítimas, tá bom? Se você tem alguém na sua família ou algum amigo que já cometeu suicídio, os nossos sinceros respeitos, tá? Nós só estamos aqui para falar sobre esse tema, para prevenir que isso não aconteça. Né? Sim. Ou seja, vai acontecer, mas que diminua, né? Diminua no nosso mundo o número de suicídios. Verdade. Pastor, quais são, na sua opinião, os sinais que a pessoa dá quando ela quer cometer o suicídio? Isso é importante, que é uma das coisas que nós falamos. As pessoas falam assim, não, quem quer se suicidar, ele vai lá e se suicida. Ele não fica... E isso é um mito, isso não é uma verdade. A pessoa que está com pensamento suicida ou planejando o suicídio, ele vai dando sinais. Um dos sinais é o afastamento, o isolamento. Afastamento. Anote aí. Isso é importante. Anota aí. A pessoa começa a se isolar. Outra coisa é a pessoa começar a falar sobre a morte. Né? Então, ela começa a falar, para mim, o melhor era morrer mesmo, para mim, eu já não tenho mais significado na vida. Então, às vezes, as pessoas elas misturam ou ela vê mais como um vitimismo. Tem, lógico, situações que são oriundas, sim, mas tem momentos, um exemplo, você está festejando algo e a pessoa fala assim, isso para mim não tem graça, a vida para mim já perdeu a graça. São sinais. Mas por que a vida perdeu a graça se nós estamos num momento de celebração? Então a pessoa ela vai perdendo alguns motivos de viver. Você senta para conversar com a pessoa e a pessoa não fala mais de projetos, de sonhos, desejos.
Ela já não tem mais sonho, ela não tem mais vontade. Você fala assim, olha, eu estou planejando daqui um tempo eu viajar. Ela fala assim, esse negócio eu já abri mão, já não é. Então, assim, são alguns sinais que é importante, lógico que é um acúmulo. Não é porque a pessoa não gosta de viajar, você fala, meu Deus, eu ouvi lá, a pessoa está depressiva. Não, não é isso. Mas são diversos sinais que a pessoa vai dando. Ninguém se mata de um dia para o outro. Sim. Então, são sinais que a pessoa vão dando constantemente e quem está ao redor, ele precisa estar atento, perceber. Você está atento, né? Perceber. Se a pessoa não perceber, quando for perceber, já é tarde demais, né, pastor? Porque a pessoa ela muda o comportamento. Ela começa a mudar o seu comportamento, oriundo do quê? A depressão, né, ela começa a viver das escolhas do seu passado, refém ao seu passado, que nada mais é. A depressão é um acúmulo de medo. A verdade é essa. O medo faz a pessoa ser depressiva. Então, a pessoa que ela é possuída do medo, ela acaba se ausentando, ela acaba se paralisando diante de situações. Ela condiciona, né, a sua mente a paralisar. Ela tem o medo da altura. Então, ela está lá em cima. O cérebro libera os neurotransmissores, a adrenalina nela. E, naquele momento, ela paralisa. E se ela paralisar e ela não conseguir romper aquele momento, ela vai condicionando o cérebro dela, e o cérebro entende que, bom, eu não posso mais liberar adrenalina porque isso paralisa ela. Então, como que ela vai romper isso? Ela vencendo o medo. Então, isso é uma conjectura, isso é uma contingência em todas as áreas. Ela é nova, se relacionou com alguém e foi traída. E da maneira que ela se relaciona com aquele comportamento, ela vai gerar um bloqueio, um trauma, um medo. E qual é o medo? Ela não vai se relacionar mais com ninguém porque ela não quer mais passar por aquilo. Então, ela começa a ter as escolhas, decisões, né, presa aos traumas do seu passado. E é isso que começa a gerar a depressão. Que a depressão é o acúmulo do passado em nossas vidas. Exatamente. Então a pessoa, mas por que você não gosta? Não, porque quando eu era pequena eu passei por isso. Não, porque o meu primeiro relacionamento. Não, porque lá no meu primeiro emprego. Você vê que sempre está mensurado ao passado. Ao passado. Então nós não fomos gerados para viver preso aos nossos passados. Os nossos traumas, as nossas frustrações, as nossas lutas, tudo isso já passou. É importante você entender que já passou. E eu e você, nós respeitamos o luto, respeitamos os momentos de decepções e frustrações que tivemos, mas nós não podemos ser presos a ele, porque uma coisa é você sentir o medo, fisiológico, não tem como. Você vai ver adrenalina, vai vir a perna vai tremer, vai vir aquele frio no estômago, isso é você sentir o medo. Agora, quando você não rompe esse medo, aí não é você que tem o medo, aí é o medo que te tem. Exatamente. Você para de sentir, aí você começa a ter medo. E a pessoa ela sempre fala, não, eu tenho medo disso. E o certo é também uma coisa importante, para quem começa tá passando por esses momentos, é você começar a observar as palavras que você fala. Então, né, eu tenho medo. Eu senti medo. Eu senti medo. Eu senti medo nisso. Eu passei. Eu não sou a pessoa. Eu sou assim. Não, eu passei por isso. Mas isso não vai me formar quem eu sou. Eu posso ainda estar no presente vivendo sequelas de algumas decisões do meu passado. Mas eu não sou o que as pessoas querem, o que eu mesmo acredito que fiz no meu passado. Sim. Eu hoje no presente, eu sou uma nova pessoa. E é importante você também ter esse cuidado das palavras que saem da sua boca. E assim você começa a profetizar, né? Nós cristãos, nós falamos que é você profetizar. Mas quem também é oriundo de outras religiões, fala que é você atrair a energia do cosmos, né? Você atrai a boa energia, porque você está falando. E é uma verdade. Você precisa ter esse cuidado quando você vai falar. Então, são esses pequenos detalhes que vai ajudando a pessoa a conseguir vencer
ou não cometer, que esse é o principal, né? Sim. Fazer com que a pessoa entenda que sempre há uma saída, há uma solução. É verdade. E muitas pessoas falam, pastor, que tem pessoas que cometem suicídio, mas não mostrava sinais. Mas, na verdade, é para quem está fora. Porque Exato. quem convive com a pessoa vai dar o sinal. Sabe. Certo? Sabe. Vai ter o sinal. Às vezes a pessoa não observa, mas vai dar sinal. Aí, às vezes, na empresa que a pessoa trabalha, a pessoa de fora, que só vê, não conhece, possa ser que a pessoa não dê sinal. Mas quem é da família, quem está próximo 24 horas, vai ter sinal. Consegue observar o comportamento. Então, logicamente, que o pai, a mãe, que são as pessoas mais próximas, os irmãos, eles conseguem perceber, né? Quando a pessoa muda de comportamento. Às vezes, a própria pessoa ela não consegue. Né? A pessoa pega e fala assim, você mudou. Aí fala assim, não, eu sou o mesmo. Não, mas você mudou. E a pessoa fala, você não quer mais sair com a gente. Às vezes você chegava, ficava aqui conversando, hoje você já chega e entra direto para o seu quarto. Você não almoça mais. E a pessoa vai falando naquilo que a pessoa mudou. E quando você faz uma amnésia, quando você faz o estudo do caso, você vai ver que está sempre preso algum trauma, algo que ela passou, que aquilo não foi bem desenvolvido e ela não está sabendo como reagir, e é natural do ser humano. De toda espécie, até o animal, quando você o assusta, o animal você se fugir, você se esconder. E isso é um dos sensos de proteção à vida. Mas olha só como que é a coisa. Toda a estrutura ela é formada, né, e o pai, mãe, os irmãos. Aí você precisa ter tempo para essa pessoa. E quem tem tempo hoje? Aí por isso que eu falo, né? Difícil. Você entra no segundo pilar, que eu falo do tempo, família e Deus, porque para você conseguir ajudar alguém, você vai precisar ter um tempo. Tanto para a sua família e para Deus, só funciona se você ter tempo. A pessoa fala assim, eu conheço Deus, mas qual é o tempo que você tem para Ele? Eu tenho um Deus, tá, mas Deus tem você? Como assim Deus tem? Qual é o tempo que você disponibiliza para Ele? Sim. Então, a pessoa, eu quero ajudar meu filho. Tá, mas você é capaz de faltar um dia no seu serviço para ajudar seu filho? Vou mais além. Você é capaz de sair do seu serviço para poder ajudar o seu filho? Então, assim, por um amigo, por alguém próximo. Então, assim, você tem que saber que você vai ter que demandar um tempo para poder ajudar essa pessoa. E, infelizmente, ou felizmente, lógico, o avanço da tecnologia é muito importante, mas esse mundo virtual faz nós ficarmos cercados de pessoas, mas sozinhos ao mesmo tempo. Isso é verdade. Isso é verdade. E isso é a dificuldade, porque você não está vendo a pessoa. Você não está olhando para a pessoa. Você não está lendo, né, o comportamento, né, que a pessoa está ali apresentando. Então, a pessoa manda o áudio, não, estou bem, tal, e o pai e mãe chega à noite, sai de manhã, e quando você vê, a pessoa está lá já cometendo, né, contra si, né, agressões. Exato. E quando você percebe, já está no nível avançado. Mas tem solução. Dá para reverter isso. Antigamente, pastor, a gente via muito famílias com muitas crianças, 10 filhos, 8 filhos. Hoje em dia, a rotina que a gente tem, o tempo que a gente tem, não dá para ter muita criança, né, pastor? Talvez eu esteja enganado. Talvez eu não tenho filho, né? Mas a família que tem hoje, a rotina que tem, e ter 10 crianças, 12 crianças para cuidar, é difícil. 2 já é difícil, imagine. Enfim, né? Na verdade, o senhor entendeu o que eu quis dizer? Logicamente. Mas nós temos a desculpa de falarmos porque eu não tenho, né, condição financeira, porque hoje realmente está caro, né? Nós estávamos falando da questão do homem liderar esse índice do suicídio, e às vezes não é, o trabalho é o mesmo. A remuneração aumenta segundo a inflação, mas as coisas em sua volta aumentam desproporcional. Então, o salário dele acaba não mais atingindo a necessidade que o solar acaba tendo. Então, é caro? É caro, mas não é a questão do financeiro. Não é, porque se você for olhar lá atrás, as pessoas, antigamente, das décadas passadas, podemos dizer que tinha menos recursos. Mas tinham muito mais filhos. Exatamente. Então, calma aí, alguma coisa
Não está encaixando. Então, hoje, na verdade, é que nós ocupamos mais os nossos tempos, não para os nossos filhos. Exatamente. Então, esse é o ponto. Filho demanda o quê? A segundo pilar que eu falo. Família é tempo. Uhum. Você tem que ter Atenção, tempo. né? Atenção. Então, você vai ter que ter tempo, né, para sua casa, para sua família. Então, hoje as pessoas não querem ter filhos, muitos, porque demanda tempo. E tempo, para quem não vive nessa estrutura que eu falei, os 3 pilares da vida que oriunda a Deus, né, o tempo é o quê? Dinheiro. Dinheiro. A pessoa fala, não, o tempo para mim é dinheiro. Exato. Né? E, na verdade, o tempo não é o dinheiro. O tempo é a moeda mais valiosa do mundo. Mas o dinheiro não é tempo. Embora nós somos remunerados pelo tempo que nós trabalhamos, né? A sua carga horária, o cálculo é remunerado pelo tempo que você está lá no seu serviço. E isso é importante, nós vemos o valor real da vida, né? Porque você não recebe pelo seu trabalho, você recebe pelo tempo que você está lá. Quando você é demitido, o cálculo é feito pelo tempo que você ficou. Então você precisa entender o que é de valor na minha vida, né? Então, a família ou a vida, ela vale muito mais, porque entenda uma coisa, antes mesmo de rezarem, né, para quem é católico, a missa do 7º dia, já vai ter outra pessoa no seu emprego, na sua vaga. Vai ter outra pessoa lá. Antes mesmo, né, sendo mais radical, de crescer capim lá no túmulo, na sua cova, talvez já vai ter outro lá no seu lugar. Vai ter uma amizade, vai ter... então, a sua vida é preciosa. A sua vida é importante. A sua vida tem valor. E isso é o que nós precisamos entender para demandar tempo para nós, para aquilo que mais é precioso. E aí sim, aí quando nós estamos dentro desse princípio, nós entendemos que não podemos perder tempo. Exatamente. Agora, você vê pais e pessoas, quando está com outra pessoa, brincando com uma criança ou com alguém, ele fala assim, mas eu estou perdendo meu tempo porque eu precisava. E ele não cresce. Porque você vê que a pessoa ela não consegue criar empatia, ela não consegue criar vínculos, né? E isso é uma coisa que vai atingir ele lá na frente, porque às vezes a pessoa cresce sozinha, os filhos estão cada um para o seu lugar, e aí a gente, há tempo atrás, fazemos um trabalho no asilos, e casos de recuperação, também tem muitos isso, as pessoas são abandonadas lá. E aí você fala assim, poxa, mas cadê o filho desse cara? Se você for olhar para o passado, você vê. Mas aí a pergunta é, qual foi o vínculo que ele criou com esse filho? Exatamente. Se ele só era ausente, se ele é uma pessoa ausente, foi ausente na infância, na adolescência, na juventude, não espere que o seu filho voluntariamente exerça a presença na sua velhice. Por quê? Porque ele foi crescido e desenvolveu a ausência. Agora, lógico, quando nós temos um encontro com Deus, por isso que Deus ele vem para nos dar vida e vida com abundância. Esses valores, esses princípios são resgatados. E aí essa é a diferença da religião da fé. Porque a fé ela vem desenvolver o melhor que eu e você podemos ter na vida. Ela vem potencializar o seu melhor. Então, ela vem trazendo esses princípios novamente e faz você, novamente, gerar empatia para aquele que está ao seu lado, que é o que muitas pessoas hoje não têm. Então, essa falta faz com que eu não gere filhos. Eu não gere filhos porque não é um problema meu, não preciso me preocupar. E quem tem está terceirizando, né? Joga lá o celular lá na mão e deixa a criança lá brincar. Deixa na creche e aí vai. Verdade. É verdade. É um problema que nós precisamos combater no nosso tempo, né, pastor? Bom, mudando um pouco agora o rumo das perguntas, o que seria comportamentos autolesivos? Então, consequências, né? Para quem não sabe, é quando a pessoa está auto se mutilando, ela está se fazendo contra a sua própria vida. Autolesão, né? Isso, é uma autolesão. Tem sentido. É uma autolesão. Lógico que tem algumas doenças biológicas, né? Você pega o autista, ele já vem propenso, ele acaba sendo um autolesivo, mas digamos que a pessoa não tem nenhuma doença biológica e ela começa
autoutilizar, né? Essa importância, né, que precisamos, que é um dos sinais que a pessoa vai demonstrando. A pessoa não sabe lidar com as emoções. E aí a fala é muito importante nisso, né? Mas só que dentro da estrutura que nós crescemos, não é legal você falar, eu amo alguém. Então você vai sendo reprimido. Ou aí volta, né, as lembranças, quando eu falei que eu amava alguém, riram de mim. Exato. Ou a pessoa me desprezou, e você acaba suprimindo aquele sentimento dentro de você, e você não começa a saber lidar com as suas emoções. Aí a pessoa chora demais, a pessoa precisa falar, mas ela não sabe que há uma diferença entre a fala e a comunicação. Ela fala muito, mas ela não se comunica. Então há uma grande diferença. Então tudo isso é voltado ao quê? Você saber lidar com as suas emoções. E isso é lindo, Rafael, porque nós cristãos, nós falamos muito do velho homem. Né? Nós falamos muito sobre a abundância de vida que Deus tem para nos dar. Mas nós pouco falamos dessas questões interior. Porque é isso que Deus, quando você pega os frutos do Espírito, quando você pega o que Deus tem para nos dar, esse controle que Deus coloca sobre nós e nos mostra como nós podemos lidar com as mesmas situações, mas com reações diferentes. E isso é muito importante, porque são poucos lugares que são trabalhadas essa questão. Porque antes de sair da igreja, você resolvia batendo, reagindo fisicamente. Hoje, por você ser cristão, você está querendo ter um relacionamento com Deus, tendo tempo para Deus, você procura reagir de outra forma. Nada mais é do que você aprendendo a lidar com as suas emoções. Exatamente, autocontrole, né? O autocontrole. Isso é muito importante. Então, para a pessoa sair disso, ela precisa começar a fazer o quê? Se você está triste, eu estou triste. Se eu estou chateado, estou chateado. Se eu não estou bem, eu não estou bem. Você precisa falar. Uhum. É o melhor remédio para você parar de se mutilar. É você começar a desenvolver, porque é um hábito, né? A pessoa acaba gerando um hábito, mesmo que seja de dor, mas acaba gerando esse hábito, e você precisa agora introduzir novos hábitos. E a fala, ter pessoas para se comunicar, é uma das melhores saídas para parar de se mutilar. Eu me lembrei agora de uma pregação uma vez que eu assisti de um pastor bem reconhecido, e eles pregando sobre Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Aí ele frisou justamente isso. Há tempo de chorar e tempo de sorrir. Aí ele falou na pregação, se você está no tempo de chorar, chore. É o seu tempo. É o tempo que Deus colocou isso, né? É o tempo de chorar. Então chore. Está triste? Chore. Está feliz? É o tempo de sorrir. Ria. Eu tenho muita dificuldade. É muito forte isso, né? É muito forte. Eu tenho muita dificuldade com choro. Eu sou uma pessoa que eu acho Coisa de colérico. Colérico, você sabe. Colérico quer sempre estar por cima. Sempre. Esse é um perigo nosso. E eu de lembrança assim, eu acho que eu lembro que eu chorei umas 2 vezes na vida só. E só que, olha só que interessante. Só que eu sempre me pego emocionado, muitas vezes, chorando, mas não por causa de uma reação de alguma circunstância, mas sim do que o Espírito está falando comigo. São as únicas vezes. Agora, em relação às circunstâncias físicas, eu lembro só de 2. Aí minha esposa, esses dias, ela conversando comigo acerca da Bíblia, porque eu aprendo muito com ela também, né? Embora eu sou professor de teologia, tudo, mas é interessante porque ela é uma pessoa sinestésica, ela tem que escrever muito. E aí ela vai falando, e a maioria das mensagens é tudo que ela estuda, fala comigo, eu sou professor. Aí você pega o embalo. E aí ela falou assim, amor, eu estava estudando e olha só que interessante. Você vê que José, quando ele foi jogado lá, vendido para os irmãos, ele não chorou. Você vê que quando José ele é jogado no calabouço, no poço ele não chora. Quando ele vai para a prisão, ele não chora. Só que quando Deus cumpre o sonho
de José, e ele vê os irmãos dele se prostrando diante dele, você vê que José, ele rasga diante de Deus, ele chora, verdade, né? É verdade. E aí eu brinquei com ela, eu falei assim, ô minha filha, então não vejo a hora de eu começar a chorar, porque vai ser a hora que os sonhos, né? Os sonhos do Senhor vai estar se cumprindo, as promessas, aí eu vou chorar com toda... Glória a Deus. Mas é uma dificuldade de lidar com os sentimentos, então é muito importante. Minha esposa, ela chora, ela é uma pessoa que chora bastante, e eu falo para ela, eu falo assim, porque, né, as consequências físicas também, mas é importante. Mas tem outras maneiras também de você... Mas o senhor não acha que o ligar o seu senhor choro. tem essa reclusão pelo fato do seu pai ter falecido muito novo e o senhor ter assumido o papel de homem dentro da sua casa? O senhor acha que tem a ver isso ou não? Olha, eu tenho uma lembrança, assim, minha mãe, ela ficou quase 3 meses em cima da cama depois que meu pai E aí o senhor, faleceu. você assumiu tudo na casa, né? Sim, eu tinha 7 anos. Então, o que eu lembro, assim, uma memória... É lógico que eu não debrucei diante dessa temática. Se nós ficarmos falando aqui cerca de umas meia hora sobre só choro, eu vou lembrar de muito mais coisas. Certo. E é assim que funciona a terapia no consultório. Você vai falando e você vai trazendo as memórias, porque nenhuma é apagada da nossa mente. E aí eu lembro que minha mãe, ela nessa situação, e ela chorava muito. E o que eu lembro era, eu não vou chorar, eu não posso chorar, para não agravar, para não desesperar mais essa situação que minha mãe está. Porque na minha cabeça, se eu chorasse, ia ficar mais pior a situação. Eu lembro que algumas vezes eu até chorava. Entendi. Mas eu evitava o máximo de chorar. Então eu via minha mãe chorando e eu não chorava. Para, na minha cabeça, eu demonstrar que tem uma solução para ela não se desesperar. Então eu cresci muito com isso. Então eu imagino. Posso estar na situação mais difícil, e as mais difíceis aí que eu não vou chorar mesmo. Eu já me conheço, aí é difícil mesmo eu chorar. Agora, eu choro ouvindo música, eu choro... Assim, chorar assim que eu falo, é dificilmente ficar escorrendo lágrimas. Isso é muito difícil. Sim. Eu lembro só 2 vezes mesmo assim que aconteceu. Mas eu me emociono, sou muito emotivo facilmente. E é o tempo de chorar, então vamos chorar. Não tenho problema com isso. Pastor, agora vamos ver o que a Bíblia diz. O que a Bíblia fala sobre o suicídio? Pois é. A Bíblia... É difícil falar sobre isso. São muitas linhas teológicas e teóricas sobre o suicídio, né? Nós crescemos dentro de uma conjectura que o suicídio, ele não tem perdão. Né? A pessoa que se suicida, ela já vai logo para o inferno, porque nós crescemos ouvindo que nós somos o templo do Espírito Santo, e você, quando você atenta contra o seu próprio corpo, você está atentando contra o templo de Deus. Uhum. Né? E já entra naquela linha que é o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Enfim, são linhas teológicas, a qual eu não vou por essa linha. Né? Eu acredito que sim, eu entendo que quando a pessoa ela comete o suicídio, é porque ela perdeu o principal que Deus coloca em nós, que é a esperança de viver, os sonhos, né? Ela deixou de reconhecer Deus na vida. E aí é indiferente qual é a sua fé, a sua religião, porque Deus ele se manifesta em todos os meios, para todas as pessoas. Deus ele se manifesta. Então, quando a pessoa ela comete o suicídio, sim, é uma autoagressão. Mas eu me coloco naquilo que Jesus falou, eu sou muito bibliocêntrico. Davi estava aqui, Davi Lucas foi um dos nossos professores de teologia, do primeiro, eu digo, né? Eu comecei lá, na Beth Shalom, e ele dizia que a Bíblia é o Senhor de todas as coisas. Podemos ter várias linhas teológicas, mas a Bíblia é que vai dizer, e dentro dessa visão, eu fico muito com o que Jesus nos diz. Então, eu não me coloco nesse lugar de julgar. Sim. Então, se a pessoa se suicidou, eu não sou o juiz dessa pessoa. Exatamente. Porque a fé é isso. A fé ela não emana o juízo. É diferente. A religião, muitas vezes, faz a pessoa gerar justiça. E a justiça,
da pessoa não é a justiça de Deus, e sim o juízo. Ela quer condenar o outro. Se você pecou, então você já não é mais lícito de estar nem no nosso meio. Você já não tem mais direito, porque você é um pecador. E isso a religião, ela faz com que a pessoa seja uma pessoa muito egocêntrica. E ela esquece do próximo. E eu parto desse princípio. Não é o meu lugar de julgar. Então, não é eu que vou julgar se essa pessoa teve ou não salvação. Dentro da agressão contra o templo do Espírito Santo de Deus, também não é esse lugar. Porque o pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E não contra o templo que somos nós. Então, assim, somos... Aí nós... mas teve suicídio na Bíblia, né? Então, você pega os mais conhecidos. Você pega Judas, ele se suicida. E você pega também, muitas pessoas dizem que o Sansão foi um suicídio, né, que Sansão cometeu. E na nossa época era muito falado mais de Sansão. E eu não entendo assim, porque quando você vai pegar teologicamente, qual era o propósito de Sansão? Que Deus o chamou? É defender o povo de Israel, né? Libertar dos filisteus. Libertar dos filisteus. Então, esse era o chamado de Sansão. Tudo bem, Sansão não queria, e aí entra no escolhido, né? O escolhido não tem escolha. Você pode fugir, você pode correr, você pode tentar viver de todas as formas, mas Sansão era um escolhido de Deus. Então, você vê que Sansão, Juízes 16, né? Ele cumpre o seu propósito. E ali não é um suicídio. Embora ele fala... Juízes 16:30, né? Que morra eu, mas que morra os filisteus junto comigo. Você vê que ali começa um genocídio, porque Sansão extermina um povo, que é os filisteus. Então, ora, se o suicídio ou o genocídio não tem perdão, então por que Sansão está ali na Bíblia? Porque está ali relatando, embora a gente saiba que a Bíblia é descritiva, e a Bíblia também menciona, mas eu entendo hoje que nós não estamos nesse lugar de julgar, de condenar e decretar o inferno para a pessoa que suicidou. Lógico que quando a pessoa ela comete o suicídio, é porque ela esgotou todas as possibilidades que Deus tentou de todas as formas falar com ela. Sim, verdade. Então ela não viu mais saída nenhuma. Então, sim, partindo desse princípio, sim, é uma rejeição mútua da ação de Deus na vida da pessoa, a pessoa vai lá e se suicida. Mas decretar o juízo não nos cabe a nós, pelo menos essa é a abordagem teológica que eu tenho. Mas é lógico, Rafa, enfim, a gente está aqui, a gente acaba falando a essência da temática, mas eu não entro em discussão. Se a pessoa, eu percebo que a fé da pessoa vai até, não, vai a quem morre vai para o inferno, amém. Eu não vou ficar discutindo com a pessoa, querer mostrar para a pessoa. Não, agora, se a pessoa é um membro, se a pessoa é alguém da minha família, um parente próximo, e eu vou ver que eu tenho um tempo para poder conversar acerca da temática, aí a gente pode abrir uma conversa, um diálogo sobre isso. Mas fora isso, em pregação ou em qualquer outra coisa formal, eu não vou ficar inferindo religiões ou crenças de ninguém. Se a pessoa crê nisso, amém. Você exatamente. Crê, para mim não me serve estar nesse lugar de juízo. Respeito todas as linhas teológicas também, que aponta que sim, há sim evidências claras para isso, sim, que a pessoa está auto se condenando, sim, e é da mesma forma quando a pessoa decide não tomar a ceia. Nós cristãos, quando você decide não tomar a ceia, por que você decide não tomar a ceia? Está se condenando. Porque você está se condenando, ou Verdade. seja, você está auto se julgando, você está trazendo juízo sobre você, você não está querendo saber o que Deus pensa sobre aquilo que você está passando ou aquilo que você passou, porque aí nós voltamos para a decisão, e repare que tudo é uma decisão. O seu adversário, o diabo, ele sempre vai te julgar pelo teu passado. Ele sempre vai querer condenar você pelo seu passado. Deus, ele sempre vai falar com você acerca do seu futuro e do seu presente, como
é você que decide com quem você quer se relacionar. Exatamente. Com quem mais você vai ouvir, com quem mais você vai conversar. Judas, ele decidiu se autocondenar. Pedro, ele decidiu descer do barco, nadar e ir até o encontro de Jesus, mesmo tendo negado, mas ele decidiu conversar com aquele que ia falar do quê? Pedro chega lá, o que Jesus fala com ele? Ei, Pedro, você não tem jeito, eu te falei, tá vendo que você... Não, Jesus não fala do passado. Não fala. Ele pergunta do presente, tu me ama? Tu me ama? Aí ele fala do futuro. Então, quando tu se converter, você vai apacentar os demais. E é isso que Deus tem para nós. Verdade. Então, é importante Glória a você Deus. que está achando que não tem saída, você começar a desenvolver a sua fé, se relacionar com Deus. Porque o Deus que nós servimos, ele vai te mostrar soluções, vai te mostrar saída. E ele vai te falar do teu futuro. Ele não vai te condenar do teu passado. O passado está lá. Não é, é importante nós pedirmos para o Senhor apagar o nosso passado. Isso é uma oração que nós ensinamos, uma oração que ela é muito produtiva. Sim. Você dobrar o seu joelho, coisinha de 3 minutos. Você falar com Deus, você reconhecer, falar, Senhor, eu sei que eu não tenho orado, não tenho ouvido, não tenho te buscado, mas que no dia de hoje, é uma oração que eu faço inicial, peço ao Senhor que o Senhor me ajude a tomar melhores decisões, que o meu dia seja um dia diferente, né? Que eu não tenha as decisões baseadas no meu passado, que o Senhor pode apagar o meu passado da minha memória para que as minhas decisões estejam alinhadas com aquilo que o Senhor tem preparado para mim nesse dia. E o seu dia vai ser um dia de bênção. É verdade. Vitória. Glória a Deus, glória a Deus. É muito bom, pastor. Bom, nós já estamos chegando no final. E qual que é o pensamento? Perdão, né? O que a pessoa precisa se lembrar quando vir o pensamento de suicídio, pastor? Olha, quando a pessoa está nesse sentimento de suicídio, nós vamos desenhar um quadro. Ela já está afastada, ela já está isolada, ela já está ali já em um grau avançado, podemos dizer assim, talvez planejando ou planejou já alguma vez. Então, essa pessoa precisa de ação. Essa pessoa precisa começar a agir de forma diferente. É importante nós falarmos a oração, porque a oração é uma ação, né? Você ora, são. Você ora e você tem a ação para que aquilo comece a ser mudado. E você só vai conseguir, né, sair dessa situação de você se lembrar de quem realmente você é. Você se lembrar da pessoa que você era antes desses traumas, dessas angústias, dessas feridas, dessas dores que foram geradas em você, que está querendo fazer com que você não é tirar a sua vida, mas fazer com que você atire essa dor. Então você precisa se lembrar de quem essas pessoas. E aí é importante, como é que eu me lembro de quem eu era? Eu vou conectar com pessoas que eu conectava antes. Às vezes a pessoa começou um relacionamento abusivo. E a consequência disso é agora ela não está sabendo lidar com essas dores e está dentro desse quadro depressivo. Como é que eu saio disso? Eu vou me lembrar das pessoas que eu me relacionava antes. Lógico, relacionamento abusivo. A tendência é o abusador ele cortar todos os vínculos de relações que você tinha. Exato. Porque assim ele vai tirando as suas referências que você tem de personalidade, de quem você era. Vai cercando a pessoa. Vai cercando você e fazendo com que você perca a sua identidade. E você precisa resgatar a sua identidade. Então você precisa começar a praticar ou começar a novamente resgatar a pessoa que você era. E isso é muito importante, Rafael, porque a fé é o que faz isso conosco. Quando nós nos aproximamos de Deus, muitas das vezes é nessa busca, nesse momento de que estamos perdidos, de identidade, que perdemos a identidade, que você não se reconhece mais em si, e Deus ele faz você se reencontrar. Ou seja, ele te apresenta quem você é. Você lembra de para que você foi gerado, você lembra o seu propósito de vida, você lembra o porquê você está nessa vida, né? Então você lembra de pessoas que dependem de você, e isso faz com que você... E eu digo, toda vez que você lembra o porquê, é muito mais fácil você conseguir passar pelas coisas da vida.
Você tem que saber o porquê você está fazendo. Aí o processo ele acaba sendo mais leve para você. Então é importante você lembrar que você é amado por Deus, que foi Deus que te gerou, né? Ainda, né, que você possa ter, dentro de uma conjectura familiar, não ter desenvolvido esses sentimentos paternos, mas Deus vai apresentar pessoas para você. Não é Deus, né? Não quero... O nosso público, né, é muito diverso, mas a sua conexão, você saindo da sua casa, você indo num lugar, você participando de um encontro, numa comunidade, você vai conhecer nova pessoa, você vai ouvir música, você vai ouvir coisas que vai estimular você a sair desses sentimentos depressivos, e isso vai te ajudar a você ocupar a sua mente. É verdade, é verdade. E eu só complemento o senhor falando que se lembrar que a pessoa tem um Deus que ama ela. Sim. Né? Isso aí é fundamental. Dúvida, é fundamental. Se lembrar, porque às vezes a pessoa quer se suicidar porque não tem mais ninguém que está com ela. Não ama mais, ninguém mais ama ela. Mas é a pessoa, quando ela se lembra que tem um Deus que ama ela, aí ela pensa diferente. 1 João, né? 1 João... Só para ler, né? Pode usar, com a Bíblia aqui, né? Senão a gente finaliza, não leu nenhum versículo. Guarde esse versículo no seu coração. 1 João, capítulo 4. Uhum. João é o apóstolo do amor. O versículo de número 18 diz: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo traz consigo os tormentos, e que aquele que teme não tem o amor perfeito. Então Deus, ele lança, quando nós encontramos com Deus, o trabalho que o Espírito Santo faz em nós é arrancar todo medo. Então, todo medo, porque todos os sentimentos, eles vêm desse oriundo do medo. O medo de se relacionar, ser traído, o medo, às vezes a pessoa, ela tem medo de falir a empresa. Por quê? Porque, na verdade, ela acha que ela não vai dar conta, ela tem medo de não ser o suficiente para aquela família, e assim vai, né, da provisão. Ele tem medo que vai chegar algum momento que ele não vai conseguir mais prover. Então, quando nós encontramos Deus, Deus, ele aplica o que João, no 1 João 4, ele diz: o amor de Deus, ele lança fora todo medo. E aí, meu querido, é impossível você não ser preenchido pelo amor de Deus, e certamente esse sentimento, esses momentos de desespero, esses momentos que veio sobre você, de você achar que não tem solução, vai ser mudado, e assim como nós, você vai glorificar a Deus, e você vai dar valor à vida, vai amar a vida, porque é o que Deus tem, vida com abundância para mim e para você. É verdade, é verdade. Pastor, para nós finalizarmos, qual livro o senhor recomenda para a pessoa que perdeu a esperança, não é? A pessoa que quer sair dessa vida? Qual o livro que o senhor recomenda para essa pessoa? Rafa, nenhum. Não se assuste. Meu Deus. Eu não recomendo livros. Para quem está em um quadro, né, pensamento suicida, livro não vai te ajudar. Certo. Até porque não adianta eu falar para você ler a Bíblia. Você não vai conseguir ler a Bíblia. Porque o que é este quadro? É o quadro que te paralisa. Então, você precisa fazer o quê agora? Você precisa começar a agir. E você só começa a sair desse quadro quando você começa a se exercitar. Então, em vez de livro, eu te recomendo você fazer exercício. 15 minutos. Não, dificilmente a pessoa vai conseguir fazer o exercício. Então, o primeiro passo é, se você está lá, em cima da cama, sem vontade de viver, só levanta para comer, deita, sem força, você tem que se lembrar. O que é que eu gosto? Qual é a música que eu gosto? Você vai colocar essa música o mais alto que você puder. Vai te gerar 2 sentimentos. O primeiro é que você vai querer desligar imediatamente. Mas se você permanecer ali e conseguir vencer esse primeiro sentimento, você vai ver que a arritmia, você é músico, você sabe, a música ela tem um ritmo e ela entra em frequência com o seu batimento cardíaco. Legal. E automaticamente você vai querer levantar e se
comunicar com aquele som. Seja dançar, se você dançava, seja pular, seja gritar, algo vai fazer você ter uma ação. Verdade. Então você vai começar a escutar música alta. Começa já por aí. Ah, meu irmão, põe a música no último volume, pula, grita. Você vai começar a agir. Ação. A ação, ela gera em nós, ela vai liberando os neurotransmissores, a dopamina, a endorfina, a adrenalina, são as coisas que são os recursos naturais, os quatro da felicidade, né? São recursos naturais que o nosso próprio cérebro libera para nós, que são os neurotransmissores da felicidade, nós denominamos assim. Depois você vai para o exercício, 15 minutos, uma caminhada. Um exercício prático que você faz, você já começa a combater esses sentimentos depressores da sua vida. Então, o livro agora não ajuda nessa situação depressiva, tá? Sendo boa. o que eu falo para a pessoa, se você você começa aí você vai falar assim, mas eu não tenho tempo para isso. Aí volta naquilo que é mais precioso para você. Então, a sua vida é mais preciosa. Arrume 15 minutos. E 15 minutos do seu dia, você se exercitando, você já vai começar a mudar esses pensamentos, sentimentos, você vai começar a se amar mais. Você já viu que é engraçado a pessoa que faz algum exercício físico, algum esporte, ela sai com o peito estufado, ela sai se achando. Você vê as pessoas saindo da academia, elas saem todo porque isso é um neurotransmissor da dopamina, ela faz autoestima, nós sentimos isso, autoestima, né? Faz você se sentir bem. E a pessoa que está nesse sentimento depressivo, que você precisa ser amada novamente. Você precisa se sentir bem. Você precisa ter a sua estima aumentada novamente. Então, o exercício é fundamental. E, lógico, o nosso livro de vida, a Bíblia, eu costumo dizer que se você gosta de literatura, tem na Bíblia. Se você gosta de ficção, se você gosta de aventura, se você gosta de romance, se você gosta de terror, tudo você tem na Bíblia. Exatamente. É o melhor livro. Que legal, pastor. Você que está aqui nos ouvindo e pensou que a gente iria te condenar, meu amigo, aqui está um pastor que é homem de Deus. Eu também tive várias experiências na minha vida e eu posso dizer que há esperança para você, sim. Reaja a essa situação, porque Deus está contigo. E você tem também ajuda de pessoas profissionais da área da saúde mental para te ajudar a sair dessa situação, tá bom? Pastor Edson, obrigado, meu amigo. Satisfação te receber aqui novamente. Ano que vem teremos a segunda temporada do podcast e aí o senhor já está na lista. Oh, viu? Que legal. Ano que vem o senhor está de volta aqui na temporada 2, tá bom? E eu louvo a Deus pela sua vida. Obrigado, amigo. O senhor é um amigo que eu tenho no meu coração e eu fico muito feliz em ter a sua participação aqui e o seu carinho com esse programa. Alegria toda nossa, Rafa. Muito obrigado. Parabenizo você pela iniciativa de falar sobre essa temática. E você, meu amigo, que está nessa situação, procure a Deus, né? Procure, sim, ajudas profissionais também. Você que tem algum amigo, familiar, é importante você também procurar conhecer eu posso dizer, né? Toda a equipe psicológica, com os médicos, criaram um dicionário de orientação, direcionamento. Eu tenho ele também, tem na internet, se você buscar, que ele qualifica as ações, ajuda a pessoa a compreender. Uma pessoa que está num processo depressivo é importante também. Você que tem alguém que você está ouvindo, sabe que a pessoa está precisando de ajuda, você conseguir se preparar, mas a nossa melhor ajuda é você buscar a Deus, falar com Deus e levar essa pessoa até uma igreja, ajudar essa pessoa a caminhar, fazer exercício com ela. Você vai estar salvando uma vida e certamente Deus te recompensará por isso. Deus te abençoe e que o Senhor possa te guardar, te proteger, não somente você, mas toda a tua casa e a tua família. Glória a Deus. Eu estava tão empolgado com o tema de hoje que eu esqueci de apresentar o meu livro aqui. Tá aqui, tá, gente? O meu livro, Aprisionado pelas Próprias Paixões. Esse livro aqui, eu falo sobre o pecado, como o pecado trabalha na vida do homem, cegueira espiritual que o pecado faz e como ser liberto da sua inclinação da carne, tá bom?
Tudo isso você pode estar adquirindo no link aqui embaixo na descrição do vídeo. Você vai direto para o site da Hotmart e baixar o PDF, o e-book no seu celular, tá bom? E esse aqui é um presente para o pastor Edson. Amigo, obrigado. Nada mais justo, pastor. Duas olha vezes que eu aqui gosto no de nosso ler, programa. É um presente aí para o senhor para abençoar a sua vida. Obrigado, viu, Rafael? Agradeço, vou estar lendo. Sinto muito lisonjeado pelo seu livro. Deus te abençoe, que Deus Amém. continue te usando. E é o manual, né? O manual de como orientar, como aconselhar pessoas que estão no processo depressivo. Verdade. E é muito importante você reconhecer isso, né? Então, Sim. você vê que o Rafa até escreveu, né, sobre a temática. Isso. É importante nós falarmos, viu, Rafa? Deus te verdade. abençoe, que Amém, Deus pastor. prospere e faça crescer todos os seus propósitos e sonhos em nome de Jesus. Amém, pastor. Amém. Glória a Deus. Pessoal, muito obrigado, gente. Não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo, tá bom? Você que está no Spotify também, compartilhe com outras pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima. Tchau, turma. Deus abençoe a sua vida.